Bom dia a todos, eu sou Anderson Falcão, a gente está começando aqui mais uma reunião de pauta do programa.com.br, programa que está sendo transmitido toda segunda-feira pela Rádio Nacional de Brasília e pela MEC AM do Rio de Janeiro, e também pela web, pelo portal EBC, www.ebc.com.br, pelo nosso site das rádios, radios.ebc.com.br, e também pelo aplicativo. Basta baixar o aplicativo das rádios EBC em qualquer smartphone que você pode acessar tanto o .com.br quanto a programação de todas as nossas rádios aqui da EBC. Vamos começar mais uma reunião de pauta do programa, convidando o internauta a participar, interagir com a gente, a mandar suas sugestões, tanto de pauta quanto de abordagem para os temas que a gente estiver discutindo aqui. Vou pedir para a gente se apresentar rapidinho para os internautas. Como disse, sou Anderson Falcão. Eu sou Solimar Luz. Sou Alisson Machado. Maria Rita. Sim, essa é a equipe tanto do portal EBC, do site de rádios, quanto da produção da Nacional de Brasília. Eu vou começar a reunião de hoje já falando de uma mudança de horário da nossa reunião. A gente tem a intenção de fazer essa reunião uma vez por semana, emendado com o programa.com.br. Então, a gente vai de 17 horas, o programa vai ao ar, também vai ao ar em streaming, em áudio e vídeo pelo portal EBC, e na sequência a gente já engata a reunião de pauta do próximo programa. Mas a gente dá detalhes sobre isso em breve. Vamos começar pelas pautas, e aí, só basicamente o que a gente precisa ver em que pé a gente está com as produções, o que a gente ainda precisa ajustar. A ideia dessa reunião é dar total transparência à elaboração de um programa. Como é que se faz um programa de rádio, ou como é que é o processo de construção jornalística. A Maria Rita está aqui também em tempo real, levando os nossos conteúdos para as redes sociais, que é mais uma forma das pessoas participarem. Bem, a gente combinou só 2 grandes temas para esse programa, certo? O primeiro deles, Alisson, é o Marco Civil da Internet, que foi finalmente nesse intervalo do último programa para cá, e foi aprovado pelo Senado e sancionado pela presidenta, né? Então, a gente vai, pela primeira vez, falar do Marco Civil como um projeto que já existe, está na rua e que já está valendo. Apesar disso, tem muita gente que ainda tem dúvida sobre o que é o Marco Civil. E a gente lançou uma pequena ação, bastante simples, que era de jogar nas nossas redes. Você ainda tem alguma dúvida sobre o que é o Marco Civil? E as pessoas começaram a enviar perguntas para a gente. Quem estiver assistindo a gente agora está convidado a fazer o mesmo. Se tiver alguma dúvida sobre o que é o Marco Civil da Internet, pode mandar para cá, porque a gente está produzindo essas respostas para colocar no programa de segunda-feira. Que legal. Aí mais cedo, eu estava conversando com a Sol, e parece que a gente já tinha separado umas 6 perguntas, Sol. E algumas perguntas são parecidas, mas na seleção que a gente fez tem umas 6 perguntas para a gente ir colocando isso em formato de pílulas ao longo do programa de segunda-feira. A gente deixa essas respostas gravadas com gente que participou da elaboração do projeto do Marco Civil da Internet, desde lá do começo até sua aprovação, e a gente elencou diferentes fontes para falar sobre esse assunto. Sol, como é que está isso? Você estava me falando mais cedo que a gente já conseguiu gravar com 2 fontes a gente conseguiu, que é o Branco, não lembro agora o nome. Marcelo Branco, que é um ativista gaúcho, muito importante para esse processo. Isso. Conseguimos gravar também com uma fonte do Ministério. Que é o secretário Marivaldo Pereira, né? Secretário. E só que nós temos as 2 já feitas. As outras estão em processo de produção. Tá. Uma outra fonte que a gente indicou para responder isso é o Leiberson Ledes, que é nosso editor de tecnologia aqui. Então, o Leiberson está aqui, é fácil de fazer. Vamos só separar a pergunta do Leiberson e distribuir as outras perguntas para os outros que estão faltando. O Alessandro Molon, o Sérgio Amadeu e o Paulo Renato, são esses 3, né? Sim, eu fiz contato com eles e não obtive resposta.
Tá. Não tive retorno. Você conseguiu, esse contato foi por e-mail? Por e-mail. A gente tem que conseguir, então, os telefones. Eu creio que o Alessandro Molon seja o mais fácil de conseguir o gabinete dele lá da Câmara dos Deputados. E o Molon fala bastante sobre, tem falado bastante, ele é relator do projeto, quando o projeto estava na Câmara, então eu acho que esse daqui talvez seja o mais simples de conseguir, mas se você precisar de alguma ajuda a gente pode fazer, mas a sugestão é entrar em contato com o gabinete dele. O telefone... eu estou sem internet, desculpa. Mas enfim, é só no site mesmo da Câmara a gente consegue. O Sérgio Amadeu e o Paulo Renato, eu estava apurando, antes de eu vir aqui para a reunião, eu estava pedindo para... Eu estava tentando os contatos ali pelo Getalk mesmo com algumas pessoas. Então, assim que a gente acabar a reunião, vamos lá na minha mesa que talvez eu já tenha essa resposta. Lembrando que essa produção é do programa de segunda agora. Por isso que a gente está preocupado com esse prazo. Sim, e a nossa reunião de pauta é para escolher o assunto da semana da outra segunda-feira. São duas coisas, isso, na verdade. É para que o internauta tenha isso em mente, né? Porque a gente está discutindo aqui uma coisa que já vai ao ar na segunda-feira. A gente vai sempre fazer até isso. Esse momento. A gente vai sempre fazer isso. Mostrar o que vai no programa seguinte, mas a gente já precisa desenhar o programa lá da frente, porque senão a gente fica sem tempo de produção do negócio. Não dá para se produzir um programa de rádio de 1 hora de sexta para segunda-feira, porque tem um final de semana no meio, a gente não consegue, não tem tempo hábil para fazê-lo. As pessoas precisam se programar, exatamente. E a nossa própria equipe, a gente não tem condição de responder tão rápido assim. Mas quando a gente juntar essa reunião, vai ficar mais claro isso. A gente termina de fazer o programa e já faz a reunião do seguinte, isso vai ficar mais simples. Alisson, eu pediria para você vir um pouquinho mais para cá, lá na tela, vai aparecer melhor. Melhor, né? Então, pessoal, como é que está o teu horário hoje? Você acha que hoje a gente ainda consegue tentar gravar mais algumas dessas pílulas? Sim. Eu tenho uma outra reunião depois, 1 hora, então entre meio-dia e 1 hora, tá. Eu tenho que... Tá legal. No máximo a gente tem segunda-feira mais um pedacinho para tentar fazer isso, né? Mas a ideia era envolver essa pílula, essa resposta, numa trilhazinha. Você lembra que a gente falou disso? Você acha que vai ser possível ou não? Vai ser possível, só que aí a gente vai precisar de uma ajuda na produção. Eu vou precisar de uma ajuda na produção. Porque tem alguns encaminhamentos também de outros programas dentro da Nacional AM. Você fala colocar um BG? Isso? Tipo isso. Porque a ideia desse negócio, por exemplo, se a gente tem essas 6 perguntas, 6 respostas gravadas, as perguntas, os apresentadores, eu e a Amanda, na hora do programa, a gente pode ler no ar. Bem, a gente vai agora para a pergunta do Glauco Santos, que quer saber XYZ. Aí a gente puxava isso ao longo do programa, a resposta, mas para não vir só uma resposta, a gente lê a pergunta. E para não vir só a resposta seca, podia ter um BG, alguma coisa que mostrasse que isso é um pequeno quadro, não um quadro, mas que é algo que vai se repetir ao longo do programa. Porque a gente vai distribuir essas 6 perguntas ao longo do programa inteiro. Entendeu? Para ficar um formato mais de almanac, de revista mesmo. Você acha que dá para a gente fazer esse pequeno BG? Eu acho que sim. Gravado o áudio, a resposta, eu posso passar para o Marcos Tavares, que faz sonoplastia, e ele coloca um BG de fundo. Tá. Pois aí para isso, por exemplo, seria interessante que o Leverson saísse comigo já dessa reunião daqui, direto para lá, para a gente ir para o estúdio, até porque hoje é sexta-feira, um dia que a gente tem um fluxo maior no estúdio de rádios. A gente já tentar o contato
com essas duas pessoas, essas duas fontes que estão faltando, que não me responderam, Uhum. para a gente fazer isso, para que o sonoplasta tenha tempo de fazer isso e entregar, porque na segunda-feira de manhã não vai ter tempo para isso. Tá bom. Então a gente faz isso na sequência aqui da reunião. Esse é o tema 1 do programa. Sim. O segundo tema é crowdfunding, que para quem não conhece é aquele jeito de se fazer financiamento coletivo pela internet, é a famosa vaquinha que ganhou uma cara na internet, e hoje ela financia os mais diversos tipos de projetos, desde um artista iniciante que está querendo gravar seu primeiro CD, às vezes um artista que nem é tão iniciante assim, artistas já até consagrados que optam por esse jeito mais independente de lançar seus trabalhos. Quem, Maria? As Velhas Virgens. Tem muitos casos de artistas que estão fazendo isso. Tem cineastas também que estão fazendo isso, financiando seus filmes por meio de crowdfunding. E tem também outros casos, que são casos de projetos sociais 100% financiados por crowdfunding. Ou seja, é uma pauta que rende muito e a gente queria explorar bastante esse tema. Uma das nossas principais fontes para falar sobre isso, que é um caso que foi muito, muito interessante, é do Jonathan Derek, acho que é esse o sobrenome dele. Ele é morador de uma periferia lá de São Paulo, foi aprovado por meio do Enem para estudar na UFES, na Universidade Federal lá do Espírito Santo. Ele é de São Paulo. Só que ele não tinha dinheiro para fazer a matrícula, porque sai o resultado do Enem e de uma hora para outra você tem que ir para a universidade, em 2, 3 dias úteis, você tem que ir para a universidade fazer a matrícula. Ele não tinha como fazer. E aí houve uma mobilização pela internet, organizaram rapidamente uma campanha de crowdfunding para arrecadar dinheiro para ele pagar a passagem para ir. Eles conseguiram fazer isso, o Jonathan foi lá, fez a matrícula e hoje está estudando. Legal. Até o Educafro, que é uma ONG que mantém um cursinho popular, faz um cursinho popular para jovens que querem ingressar na faculdade, eles têm aprovado muita gente que na maioria das vezes não tem condições mesmo de bancar situações parecidas com essa do Jonathan. Então eles criaram um fundo a partir disso para recolher dinheiro e financiar passagens para matrículas, como o caso do Jonathan que eu acabei de contar. Vamos lá, essa história toda para dizer que a gente quer muito conversar com o Jonathan e saber como é que isso foi feito. A gente conseguiu o Jonathan, eu entrei em contato com ele por todos os meios possíveis, Facebook, e-mail, tudo, não há resposta alguma. Né? Agora, eu entrei em contato com outras pessoas, inclusive que a Amanda indicou, e essas pessoas tiveram uma resposta positiva e interesse em falar com a gente, que é o Felipe, do Grupo Catarse, né, que tem uma pesquisa nessa área, é um incentivador da vaquinha. Tá, só para localizar quem estiver acompanhando a gente, o Catarse é o maior site de financiamento coletivo do Brasil. E eles fazem projetos de todo tipo por lá. E recentemente lançaram uma pesquisa dizendo qual é o perfil do crowdfunding no Brasil. A maioria de projetos é de que área, qual é o perfil de quem participa, quais são as vantagens desse modelo. Enfim, tem uma pesquisa muito grande sobre esse negócio e essa era outra faceta que a gente gostaria de mostrar. Então o Felipe está ok, né? Está ok. Uma outra fonte indicada também é de uma creche em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente. A Verônica vai falar pela creche Tia Carminha. Eles fizeram toda a obra da creche, toda a obra da creche, eles fizeram através dessa vaquinha. Então, é uma fonte a creche foi construída ou reformada? Reformada.
Entendi. Reformada. Toda reformada com a ajuda da vaquinha. Então a Verônica vai falar. É Verônica o quê, só? Não tem o sobrenome dela aqui. Do Felipe você tem? Não. Tá. Não sei o primeiro nome. Essa pauta, esse assunto, ele é interessante não só pelo fato em si da existência desse movimento, mas para mostrar também como a internet influencia no comportamento das pessoas, né? Nós veiculamos aqui na Rádio Nacional entrevistas de creches, de organizações não governamentais que necessitam de financiamento e tal, e muitas vezes a adesão é pequena, né? Uhum. E pela internet, pelo mundo digital, as pessoas, pelo que vocês estão me falando, eu não conheço esse movimento, mas as pessoas se envolvem bastante e não sei se pela facilidade e tal, isso é uma questão a ser colocada e discutida, né? Legal. Tem um outro rapaz que a Amanda indicou também, e eu agora esqueci o nome dele, o Coruja. Uhum. O Coruja já confirmou. Ótimo. E ele vai participar. Então a gente tem, para falar sobre esse assunto, 3 fontes. Tá. Eu vou tentar ainda conversar com a Amanda. A Amanda, que a gente está falando tanto dela aqui, mas não está presente, porque hoje ela está em outra reunião, é a Amanda Sievinski, que também é apresentadora do .com.br. Para ver se a gente consegue alguma coisa com o Jonathan, tá? Que é o menino lá, o rapaz lá da matrícula, da universidade, se a gente consegue algum outro contato. E a gente também tem a possibilidade de falar, eu estou achando que se a gente ficar só com 3 fontes, a gente vai ter um probleminha de tempo no programa. Eu já acho o contrário, porque assim, a gente tem 4 músicas para colocar, a gente tem essas 3 fontes, tem o Marco Civil e a gente tem o tema da semana. O programa só tem 1 hora. Tá legal. Não, eu confio mais na sua perspectiva do que na minha, que você tem mais experiência. Vocês acham que esse tipo de reflexão que eu coloquei aqui não seria interessante levar para o programa? Você acha que os internautas eles já partem de um nível de conhecimento prévio que não necessite esse tipo de discussão? Do comportamento, porque inclusive o nome Catarse, se não me engano, Catarse é um estado de participação, né? Um estado de envolvimento, a pessoa se sentir parte daquilo, né? Mais ou menos o que acontece com uma pessoa que está assistindo um filme de terror, né? Ela fica com medo, o filme é uma coisa digital lá na televisão, mas ela fica com medo, é a Catarse. E a internet tem muito desse fenômeno, né? Esse nome aí é bem interessante por conta disso. Sim, tem uma outra. Eu estava conversando com a Thaís Ladeira, que é gerente aqui das rádios de Brasília, para pensar em pautas para os próximos programas, e acho que essa abordagem que você está colocando, Alisson, tem a ver também com isso, que seria fazer um programa especial sobre cultura digital. Entender o que é cultura digital, entender comportamentos dos usuários na rede, conversar tanto com teóricos da área, quanto com gente que pudesse dar essa perspectiva também prática e de como os usuários se colocam, se manifestam ali. E eu acho que isso também tem a ver com esse espaço de discutir aquilo que é próprio da cultura digital. Então seria melhor nesse outro momento. Talvez, que provavelmente é o próximo programa da gente, Tá certo. na sequência desse. Legal. A Sol falou aqui das músicas. É legal lembrar para quem está acompanhando que, como o tema principal desse programa é o crowdfunding, a gente vai colocar exclusivamente músicas para tocar de projetos que foram viabilizados dessa maneira. São muitos os projetos, e a gente já tem uma lista de artistas. Se você quiser também sugerir algum artista que você conheça, que você colaborou para gravar seu disco,
é só mandar para a gente. Lembrando aqui os nossos endereços em redes sociais, a gente está em @radiosebc no Twitter e está também em facebook.com/radiosebc. Quem quiser interagir com a gente também pela hashtag .com.br, tudo junto, por extenso, .com.br, que é o nome do nosso programa novo. É importante também avisar para quem tem interesse, né, em mandar as perguntas, a partir das próximas reuniões e dos próximos programas, que mandem previamente as perguntas, porque o trabalho de produção é um trabalho que se corre contra o tempo e o produtor não administra o próprio tempo. Ou melhor, o tempo do produtor é administrado em função do tempo da sua fonte. Né? Então, quanto mais cedo as coisas chegarem, né, as propostas chegarem para a produção, melhor para a gente desempenhar o trabalho. Então, a partir dos próximos, devem mandar já as perguntas. Tá. Tá legal. Temos o Barco Hacker, né? O Hacker. Que é um blog fixo aí. A gente já lançou essa semana todo o especial do Barco Hacker no portal EBC, e a gente conversa sempre com a Camila para saber como é que estão as iniciativas lá na Casa de Cultura Digital do Pará, lá em Belém do Pará. Com a Camila também já está tudo certo, né? O tema da semana, o Ministério da Justiça ontem lançou um aplicativo, mas que eu acho que, na verdade, isso podia entrar no bloco dos aplicativos, e até separei alguns aqui. Esse do Ministério da Justiça é de pessoas procuradas pela polícia, mas depois eu achei que isso podia ficar um tema pesado demais. E aí eu só coloquei isso junto de outros aplicativos, que podem ajudar o cidadão. Que tem muita gente que não sabe, mas hoje em dia você pode chamar o SAMU por um aplicativo, para uma emergência, e você pula etapas que são em relação a quem pede por telefone, porque ali ele já puxa pelo Facebook os seus dados cadastrados, então ele já vai ter teu nome, tua idade, sua localização, tudo isso. Isso é muito legal, foi lançado esse ano durante a Campus Party, mas seria até legal averiguar como é que está o uso disso. A gente pode fazer isso para um outro programa, se não der para agora, mas de qualquer maneira a gente podia indicar o uso do aplicativo, que ele é naturalmente bastante interesse público. Eu queria sugerir o DEFTRANS, que é o Departamento de Transporte do DEF, né? Ele está lançando, ou está desenvolvendo, não sei com que empresa, acho que é com a Google, um aplicativo aqui em Brasília para itinerários de ônibus. Inclusive com a possibilidade de acompanhar se o ônibus está vindo, se não está. E eu acho que isso aí para o usuário de transporte público no DF vai ser muito legal, né? Vai trazer qualidade de vida. Ao invés da pessoa ficar 4 horas numa parada esperando o ônibus, ela vai saber se o ônibus está vindo, se não veio, se está no horário, se não está. Isso é muito legal, e a gente que conhece bem a cidade sabe como funciona o transporte daqui, né? Eu ontem até apresentei esse assunto que o Alisson está falando, eu apresentei para a Amanda, falei desse lançamento, falei inclusive que a gente tem aqui uma colega nossa, a Patrícia Fontoura, que ela é especialista nessa área de aplicativos, esse trabalho todo, né? Ela é uma colega aqui da rádio? É uma colega nossa. E eu falei que, inclusive, foi ela que me trouxe essa proposta, até do DF Trans, não tinha visto, ela me apresentou. E eu ainda falei com ela, falei, se a gente, do .com.br, você poderia falar? E ela falou que sim, poderia falar, explicar como é o aplicativo. Ela, inclusive, já fez uma análise desse aplicativo. E aí, quer dizer, ela está aberta, eu acho que ela é uma fonte muito boa. Tá, eu acho ótima sugestão, Sol, e acho que a gente podia ver se o Rio de Janeiro tem alguma coisa parecida, só para a gente conseguir dar uma perspectiva de uma solução aqui para Brasília e uma solução para o Rio, lembrando que o .com.br é transmitido por 2 rádios da
da EBC, que são a Nacional de Brasília, e a MEC AM do Rio de Janeiro. E hoje em dia tem muita gente trabalhando nessa perspectiva de tecnologia que ajuda o transporte. É bem capaz que o Rio de Janeiro tenha uma iniciativa parecida. E acho que era legal levar para o público essa história também. Mas nem impacto em produção, que é basicamente a sugestão do aplicativo. A gente pode conversar com a Patrícia, que já A tá Patrícia mais... deve ter esses dados também, eu Né? converso com ela. Tá, se a gente conseguir então um aplicativo de trânsito ou transporte público no Rio de Janeiro, acho que fica legal. E se o internauta tiver de qualquer parte do país uma sugestão para dar, uma sugestão de aplicativo, uma sugestão para passar para a gente, fique à vontade também, sugira e participe aqui. A Maria Rita tem uma participação aí, Maria? E pergunta se Mas você queria colocar alguma coisa? Não? Então tá. Você falou de se alguém tiver em alguma outra, fora Brasília e Rio. Então, é só enviar para a gente pelos perfis @RádioZBC no Facebook e no Twitter. @RádioZBC no Twitter e facebook.com/RádioZBC. Ainda na lista de aplicativos, mas isso é uma coisa que a gente pode passar para a Natália fazer, aquela parte e que eu acho que tem até uma coisa importante para a gente avaliar do último programa, só. Da outra vez, a gente fez um bloco de aplicativos que a Luanda foi falando, eram aplicativos que a gente utilizaria no feriado, não sei o quê. Só que eu acho que ficou um bloco muito grande. Sim. Eu acho, e eu nem reduziria a quantidade de aplicativos, eu distribuiria isso A participação da Luana. ao longo do programa, né? Sim, Melhor, né? com certeza. Você acha, é só prever isso no roteiro, né? Distribuir essas. Tá. Então, na hora da gente fazer a revisão lá do pré-roteiro que você já enviou pra gente, a gente tenta distribuir essa participação da Natália agora, porque a Natália voltou, a Natália estava de férias, a Luanda estava substituindo, mas para ela, né, fazer isso de maneira pontual ao longo do programa. Até porque como o programa vai pela Rádio Nacional aqui de Brasília, Rádio MEC, às vezes a pessoa está no carro, está fazendo alguma coisa, está ouvindo, e se for um bloco assim grande, talvez a pessoa possa perder alguma coisa. Então, mas esse método que você está apresentando é melhor mesmo. Tá bom. Ainda na lista de aplicativos, a gente pode só passar pelo aplicativo do Bolsa de Renda, porque a gente vai dar pouquíssimos dias do fim do prazo, né? Isso vai ser dia 28 e o fim do prazo é 30, 31, não? É 30 ou 31? Acho que 30, né? Que é o meu 30. Tá. Então a gente só lembra, não precisa entrar muito nesse tema, porque a gente já falou nos últimos 2 programas sobre o imposto de renda, né? Inclusive no último a gente conversou com a doutora Dina. Exatamente. Então, Sobre o debate que o Alisson propôs, ele está sendo bastante replicado e curtido aqui. Acho que é um bom tema. conta aí das participações que estão tendo aí. Bom, ele está sendo retweetado e curtido pelos internautas. É sobre a influência da internet no comportamento. Eu Legal. acho que isso é um bom tema. Tá. A gente vai incluir. Tá, a gente pode ir atrás de fontes para falar sobre isso. Eu tinha imaginado, para falar desse aspecto mais de cultura digital, de comportamento, o André Lemos, a gente chegou a conversar com ele no Bienal. Ele estava aqui, ele é um teórico importante da cultura digital. Então, já antecipando um pouco o próximo programa, só ele é uma fonte legal e eu tenho quase certeza que a Shirley tem o contato dele, porque ele estava previsto para os programas do Entre Livros lá da rádio durante a Bienal. Então acho que é muito legal. O André Lemos pode falar com a gente sobre muitos assuntos, porque ele é um dos pesquisadores mais importantes dessa área. Mas a gente pode desdobrar esse assunto a partir do interesse que está pintando pelo tema. Tem várias formas de discutir isso. Eu estava conversando com a Thaís agora há pouco. Essa coisa de manifestações dos internautas para determinadas causas já é uma coisa muito antiga, desde que a internet existe. E
tem organizações da sociedade civil que sempre que transferiram sua forma de atuação que antes era offline e se adaptaram muito bem a essa lógica de comunicação, né, em rede, mas em redes digitais. E tem também a participação do indivíduo, além da participação da sociedade civil organizada. Ou seja, tem vários aspectos para a gente avaliar dentro desse uma das... Tem um site que eu não sei como é que é a pronúncia dele, mas você deve saber, que é falar de letras, que eu acho que é AVAZ. Não sei se é Avaz ou Avaz. Um Avaz que a gente podia tentar. O Avaz é um site basicamente de petições online que elege causas que no mundo inteiro, na verdade, não só no Brasil, mas tem o Avaz Brasil também. Eles escolhem causas importantes e chamam os usuários a participarem, a se manifestarem contra ou a favor de determinadas causas, até recolherem um número de assinaturas e levarem isso para a esfera política, para decisões políticas. Um exemplo que me ocorre agora foi quando estava aquela lei em Uganda, país africano, que estava prevendo estava prevendo prisão perpétua ou penas muito duras para homossexuais ou pessoas, até pena de morte, para quem era homossexual ou para quem soubesse de casos de homossexualidade e não denunciasse. Ou seja, esse é só um exemplo. A Avaz fez uma petição a respeito disso, recolheu milhares de assinaturas no mundo todo para tentar influenciar na agenda política. Foi assim no Código Florestal no Brasil, com campanhas como o Vetter Dilma. Tem uma série de exemplos e é mais uma forma de participação que a gente pode conversar. Sim, a Avaz é uma fonte interessante. E nós temos, inclusive, a internet é assustadora nesse sentido também, né? Porque a legislação, ela prevê uma porcentagem da população ou do eleitorado, se não me engano, é isso, para que consiga propor um projeto de lei, de iniciativa popular, né? Com a internet, isso pode se tornar uma... É muito mais fácil conseguir um número mínimo de assinaturas e com um projeto. Como é que o poder público vai lidar com isso, né? Inclusive, pensando mais na frente, isso ameaça, inclusive, as duas casas, né? Sim. O poder legislativo. Se a sociedade começa a produzir leis, projetos de lei e tal, como é que o poder público vai lidar com isso? A internet hoje vai poderosíssimo. A própria lei da ficha limpa teve já é de um período mais digital e se conseguiu muito mais assinatura por esse formato do que se conseguiria antes, quando você tinha que buscar mão em mão no papel, né, as assinaturas. Enfim, tem muitos desdobramentos, esse tema é muito legal. Gente, acho que é isso. Então, para esse programa, o tema da semana vão ser os aplicativos. Não, os aplicativos são um bloco. Eu acho que o mais tema da semana é o programa está mais dedicado ao crowdfunding do que qualquer outra coisa. Ele é mais especial ao crowdfunding com as coisas do Marco Civil. E mais a lista de aplicativos e da página. Tá, então vai ter são todos esses temas que são... Tá. Crowdfunding. Crowdfunding. Isso. Sendo o principal tema. Eu acho que a gente precisava inventar urgentemente um jeito de falar isso em português. Vaquinha. Porque tinha que ter um substantivo, porque esse nome é muito enjoado da gente ficar falando, né? Eu me recuso a pronunciar. Não consigo. Porque a Renata perguntou se me ficaram em português. Tem um internauta aí? Qual é o nome dele? Ela Leila Jenkins. Oi.
Leila, tudo legal? Que bom que você está participando, que bom que você está assistindo o programa com a gente aqui, essa transmissão da reunião de pauta. Crowdfunding nada mais é do que uma forma de financiamento coletivo pela internet. Eu, de fato, desconheço se existe algum nome em português. A gente pode inventar, pode sugerir, pode até pedir para os internautas para a gente batizar esse negócio de outro jeito. Isso é interessante. Mas é nada mais do que uma vaquinha, um jeito de coletar dinheiro para determinados projetos. Eu tenho uma ideia, uma causa, um projeto, um disco que eu quero gravar, um filme que eu quero fazer. Antes, o máximo que eu podia fazer era pedir para os meus amigos me ajuda, né? Me ajuda a tocar essa história. E agora é basicamente isso, é um pedido para que a rede possa contribuir com determinados projetos. Obrigado pela sua participação. Esse tema a gente vai conversar com muita gente bacana sobre esse tema no programa de segunda-feira. A gente te convida a ouvir, a assistir a gente lá também, que vai ser... lá a gente vai explorar bastante esse tema, falando com gente que lida com isso diariamente, que tem um monte de história para contar. Crowd, em inglês, quer dizer multidão. Então, esse funding aí é financiamento, né? Financiamento feito pela multidão, que nada mais é que a nossa vaquinha. Então, né? A vaquinha não necessariamente é com uma multidão, ela pode envolver 2, 3 pessoas, mas como diz respeito à internet, a internet é sempre uma multidão, né? A gente, para o bloco de aplicativos, a gente precisava sugerir esse aplicativo que o Alisson tem no celular dele, porque toda vez que a gente fala um termo de internet que é muito inglês, ele vai lá ó, e coloca esse negócio e vem com uma tradução, explicação maravilhosa. É uma forma de entender esse neologismo da internet, que às vezes nem neologismo ainda né? É uma expressão em inglês, né? Para mim, que sou meio jurássico em termos de internet, fica mais fácil. Mas esse aplicativo é bom demais, você sempre vem com as definições exatas. Agora, é importante também a participação da Leila. Leila. É importante a participação dela, como a participação de todos os outros internautas que estiverem acompanhando a gente, porque a gente não se incomoda, né? A gente gosta, podem sugerir tema, se alguma coisa não estiver agradando, fala. Às vezes ouviu o programa, acompanhou o programa pela web, não gostou do formato de alguma coisa, fala com a gente, porque a gente conversa porque o programa está sendo
só chegou aqui. Vamos lá, gente. Pronto, a gente voltou. A gente tinha caído rapidamente, acho que agora está tudo em ordem. Mas a gente também já estava na reta final aqui da reunião. Então está todo mundo convidado a assistir o programa, a ouvir o programa na próxima segunda-feira, 17 horas, pela Nacional AM de Brasília, pela MEC AM do Rio de Janeiro, pelo portal EBC, ebc.com.br, pelo site das rádios, radios.ebc.com.br, e principalmente interagir com a gente pelos nossos perfis em rede social, @radiosebc no Twitter, facebook.com/radiosebc. Vou dar também os nossos endereços da EBC na Rede, que é outro espaço para a gente participar, @EBC na Rede no Twitter e facebook.com/EBC na Rede, além, claro, do Google+, que é google.com/+EBC na Rede. Enfim, tem muito canal, tem muita janela para a gente bater papo. Todo mundo convidado para essa ação e para fazer parte do .com.br. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau.